No meio da multidão está o Optimus 3 e mais ao longe o Optimus 2. Sim, depois de tantos meses, finalmente sabemos como o Optimus 3 realmente é. Como Elon Musk disse, esta versão parece um humano em uma roupa de robô e é muito mais sofisticada do que um robô humanoide tradicional. Prova disso é o vídeo anterior que mostrava a mão do Optimus 3. Isso fez com que todos parassem para olhar mais de perto, porque parece exatamente uma mão humana usando uma luva. Algumas especificações do Optimus 3 também foram reveladas e superam completamente a versão 2. Mesmo que o Optimus 3 seja todo preto e, honestamente, pareça um pouco com um exterminador do futuro. Isso não importa muito se o design facilitar a fabricação para a Tesla. Agora, vamos comparar as duas versões. Qual é melhor? Qual é pior? E o que ainda falta, será que Elon Musk conseguirá mesmo comercializá-la até 2027 como prometido? Vamos começar. Como você pode ver, esta é uma imagem comparativa das duas versões do Optimus da Tesla. À esquerda está o Optimus 2 com seu design metálico preto dourado exposto, enquanto à direita está o Optimus 3 com uma superfície externa lisa totalmente preta, mostrando claramente um grande avanço na transformação de robôs humanoides de protótipos em produtos mais próximos da produção em massa. Você pode ver essa evolução do design ainda mais claramente se olhar para o Optimus em 2021. Ok. O Optimus 2 ainda segue um estilo típico de protótipo. A parte superior do corpo se destaca com uma superfície de metal escovado dourado brilhante combinada com preto, enquanto os ombros e as articulações ficam claramente expostos, conferindo-lhe uma aparência robusta, porém rústica, com muitos cortes e costuras visíveis. A cabeça do robô apresenta uma faixa de LED branca brilhante ao redor da viseira facial, com algumas estruturas internas ligeiramente visíveis, enfatizando um aspecto de alta tecnologia, mas ainda não refinado o suficiente para ambientes domésticos ou próximos a humanos. Em contraste, o Optimus 3 adota um design minimalista e aerodinâmico, com uma camada externa preta e uniforme que cobre todo o corpo quase como um traje completo que oculta totalmente as articulações e os componentes mecânicos. Os ombros e os quadris ficam mais arredondados, e a postura parece mais natural, reduzindo a sensação de volume excessivo e melhorando a estética e a segurança. No ano passado, Elon Musk admitiu que a produção em massa do Optimus é um grande desafio, por isso a Tesla precisa de um projeto que possa ser fabricado de forma eficiente em grande escala. Embora o Optimus 2 já estivesse bastante refinado, ele fundamentalmente não era adequado para a produção. Então fizemos melhorias radicais no design do Optimus, aumentando a funcionalidade, mas tornando-o realmente viável para a fabricação. Como eu diria, o Optimus 2 é quase impossível de fabricar. Francamente, como você pode ver, Optimus está em meio a uma multidão e seu tamanho é basicamente comparável ao de um humano. Há alguns dias, Elon Musk também confirmou no X que o Optimus 3 está no mesmo nível do Raptor 3. O Raptor 3 é o motor de foguete de última geração da SpaceX usado na Starship, amplamente considerado extremamente avançado, graças ao seu design simplificado, porém altamente eficiente. Isso significa que Elon Musk está elogiando o Optimus 3 como uma obra-prima da engenharia, comparável a um dos motores de foguete mais avançados do mundo atualmente. Isso é um grande elogio vindo dele, já que ele raramente compara algo ao Raptor 3. E na imagem da multidão, você pode ver alguns funcionários da Tesla usando suéteres natalinos, o que sugere que a foto foi tirada em dezembro, o que significa que o design do Optimus 3 provavelmente foi finalizado no final do ano passado. Na verdade, pode ter sido até antes, porque em setembro, Elon Musk disse que a Tesla já havia concluído o projeto do Optimus 3. Estamos finalizando o projeto da versão 3 do Optimus. E eu acho que ele realmente será um robô notável. Ele terá essencialmente a destreza manual de um humano, ou seja, uma mão muito complexa. Mas o que realmente nos intriga é porque a Tesla ou Elon Musk ainda não revelaram oficialmente o Optimus.
3 eles disseram que seria lançado no primeiro trimestre. E agora estamos quase no final do primeiro trimestre, mas nada aconteceu. Será que a Tesla está se preparando para um grande evento em abril? Bem, deixando o design de lado, a mão do Optimus claramente guarda alguns mistérios. Observando as imagens mais recentes, a mão não tem mais aquele aspecto mecânico. Em vez disso, aproximou-se significativamente da estrutura biológica de uma mão humana. As proporções dos dedos, a disposição das articulações e o formato geral fazem com que se assemelhe mais a uma réplica mecânica de uma mão do que a uma simples ferramenta robótica. Se as versões anteriores se assemelhavam a pinças industriais, esta começa a lembrar a mão de um músico flexível, precisa e repleta de potencial expressivo. Muitas fontes sugerem que esta mão tem 22 graus de liberdade, um número que não é apenas impressionante, mas também altamente significativo em termos de capacidade de movimento. Em termos simples, cada grau de liberdade é como uma direção de movimento independente para uma articulação. Um dedo que só pode dobrar e esticar é como uma porta que só abre e fecha. Isso representa um grau de liberdade. Mas à medida que o número aumenta, a mão se torna mais parecida com um sistema de polias complexo, onde até os menores movimentos podem ser controlados independentemente. Assim, 22 graus de liberdade significam que essa mão pode realizar uma ampla gama de ações complexas que se assemelham muito aos movimentos humanos, desde apertos firmes até manipulações extremamente delicadas. Essa evolução fica ainda mais clara quando comparada às versões anteriores. Em 2021, a mão do Optimus era apenas um protótipo rudimentar, com cerca de 4 a 5 graus de liberdade, mais parecida com uma garra básica do que com uma mão de verdade. Em 2023, o Optimus 2 havia melhorado para 11 graus de liberdade. Um salto significativo, mas ainda insuficiente para uma destreza verdadeiramente natural. E agora, o Optimus 3 quase se transformou dobrando esse número e levando-o ao limite entre máquina e biologia. Mas por que isso importa? Porque no mundo dos robôs humanoides a mão não é apenas mais um componente, é o teste final. Um robô pode andar e manter o equilíbrio, mas se suas mãos se limitarem a simples agarrar objetos, ele continuará sendo apenas uma demonstração visualmente impressionante. Por outro lado, uma mão suficientemente refinada pode transformar um robô de um mero artista de palco em uma verdadeira máquina funcional. Você precisa de um robô para saber cuidar dos seus filhos, passear com o cachorro ou cuidar de pais idosos. Então, o Optimus pode fazer essas coisas. Então, isso é muito empolgante. Elon Musk destacou que cuidar de uma população idosa está se tornando rapidamente um dos problemas mais difíceis da sociedade. As pessoas estão vivendo mais, as despesas estão aumentando. E embora as famílias realmente amem e se preocupem com seus entes queridos, exigências do trabalho e responsabilidades diárias muitas vezes tornam impossível estar sempre presente. Por isso, muitos idosos se veem morando sozinhos, sem apoio constante ou a sensação de segurança que merecem. Nesse contexto, o CEO da Tesla vê um enorme potencial humanitário em um robô construído especificamente para o cuidado de idosos. O Optimus não se limitaria a auxiliar na locomoção, lembrar os usuários de tomar medicamentos ou detectar quedas. Ele também poderia oferecer companhia, mentor conversas, e ajudar os idosos a se sentirem amparados, seguros e muito menos sozinhos em seu dia a dia. O cérebro do Optimus Gen 3 não foi construído do zero para a robótica. Ele foi herdado diretamente do sistema FSD da Tesla. Conforme anunciado no recente evento Terafab, Elon Musk confirmou que o Tesla Bot 3 utilizará o chip AI 5 e espera-se que as gerações futuras utilizem o AI 6, possivelmente correspondendo ao Optimus 4 ou Optimus 5, como Musk já havia mencionado. Com esses chips, o Optimus será capaz de se localizar no espaço 3D, reconhecer milhares de objetos e tomar decisões de movimento quase instantâneas. Em vez de programa,
o robô por meio de scripts. Fixos como nas abordagens tradicionais, a Tesla está seguindo uma direção completamente diferente, tratando o Optimus como um carro com pernas. Isso significa que o robô não segue comandos rígidos, mas opera em uma rede neural de ponta a ponta capaz de aprender observando humanos por meio de vídeo, de forma semelhante a como uma criança aprende sobre o mundo. No entanto, por mais poderosa que seja a inteligência, ela se torna insignificante sem energia suficiente para sustentá-la. É aqui que o desafio das baterias se torna muito mais complexo do que em veículos elétricos. Embora a Tesla tenha vasta experiência com baterias para veículos elétricos, os robôs humanoides apresentam um problema completamente diferente. Eles não só precisam se mover, como também alimentar continuamente dezenas de motores articulados simultaneamente em um espaço extremamente limitado. É como correr carregando uma mochila pesada. Quanto mais pesada é a mochila, mais energia você gasta e mais rápido se cansa. Os robôs enfrentam um ciclo de consumo semelhante. Uma bateria maior permite uma operação mais longa, mas também exige mais energia apenas para manter o equilíbrio e o movimento, o que por sua vez descarrega a bateria ainda mais rápido. Este é um problema de otimização extremamente delicado. Para resolvê-lo, a Tesla não seguiu o caminho convencional. Em vez de usar baterias LFP de baixo custo como muitas outras empresas, ela teria feito uma parceria com a LG Energy Solutions e equipado o Optimus Gen 3 com baterias ternárias, MC. Um tipo de bateria com densidade de energia significativamente maior. Claro, isso se baseia em informações vazadas e não foi confirmado oficialmente pela Tesla, mas parece bastante plausível. As baterias NMC são geralmente adequadas para robôs humanoides por serem mais compactas e armazenarem mais energia utilizável por unidade de peso. Em termos de especificações, a bateria do Optimus Gen 3 tem uma capacidade de cerca de 3 kWh, um aumento em relação aos 2 kW da geração anterior. Essa atualização permite que o robô opere continuamente por cerca de 7 horas pelo menos, de acordo com o que Elon Musk já compartilhou. E a ambição não para por aí. Musk chega a vislumbrar um futuro onde o Optimus possa trabalhar 24 horas por dia, como um trabalhador ininterrupto, sempre pronto para operar quando necessário. Embora a montagem final ainda ocorra nos pessoas, a verdadeira espinha dorsal da história de produção do Optimus de terceira geração reside no ecossistema da cadeia de suprimentos da China. Elon Musk reconheceu que cerca de 50% a 63% dos componentes do robô Tesla de terceira geração vêm de fornecedores chineses. E essa não é uma decisão de fornecimento casual. É motivada por fortes princípios econômicos. Analistas do Morgan Stanley estimam que se a Tesla tentasse eliminar completamente a China da cadeia de suprimentos do Optimus, o custo por unidade poderia saltar de aproximadamente os 46 mil KEI para cerca de uns 131 mil. Ao mesmo tempo, a meta de longo prazo da Tesla é reduzir o preço de venda para perto de 20 mil aproximadamente o preço de um carro básico. Aproveita a rede de robótica industrial altamente desenvolvida da China é o que torna esse tipo de redução de preços minimamente realista. Potencialmente, os custos podem ser reduzidos em até 5 vezes em comparação com uma produção totalmente nos dias. Além disso, uma cadeia de suprimentos clara para o Optimus está começando a se formar, assim como o ecossistema que impulsionou o iPhone da Apple. Empresas como a Zhejiang Sanhua estão entrando no mercado de sistemas de gerenciamento térmico. A Ningbo Tuopu se concentra em componentes de atuadores avançados e a Everwind fornece sensores de alta sensibilidade. China ainda domina. Hoje, a produção em larga escala e com baixo custo.
Algo que não pode ser replicado da noite para o dia em nenhum outro lugar. Elon Musk também afirmou abertamente que a China não é apenas um ator importante, mas efetivamente o principal concorrente sério na área de robótica humanoide atualmente. Empresas como a Unitree Robotics já estão lançando robôs humanoides com preços entre $6.000 e $13.000. Ainda assim, o argumento de Musk é que o preço por si só não conta toda a história. A verdadeira diferença está na capacidade. Muitos desses robôs de baixo custo tendem a ser menores, menos potentes e ainda não foram projetados para lidar com trabalhos pesados e contínuos, sem superaquecer ou apresentar defeitos. Ao mesmo tempo, levar o Optimus ao mercado em larga escala, com um preço-alvo entre $20.000 e $30.000, levanta algumas questões importantes. Musk afirmou que a Tesla poderá começar a vender esses robôs já em 2027 após testes internos em 2026. Mas se há algo que aprendemos com projetos tecnológicos complexos é que os cronogramas quase sempre sofrem atrasos. O desafio aqui é de uma magnitude completamente diferente em comparação com os carros. Os veículos operam em ambientes relativamente estruturados e ainda dependem da supervisão humana. Mas os robôs humanoides precisam funcionar de forma autônoma em cenários imprevisíveis. Eles precisam interagir diretamente com pessoas e lidar com inúmeras situações inesperadas em tempo real. Isso significa que o padrão de segurança, confiabilidade e consistência é muito mais elevado. Pequeno problema. Em um carro pode ser apenas irritante, mas um erro de um robô cuidando de uma criança ou de um idoso pode ser perigoso. Por isso, a Tesla terá que testar o Optimus com muito mais rigor do que qualquer outro produto que já tenha construído. Para chegar lá, Optimus precisa passar por alguns testes importantes no mundo real, especialmente no que diz respeito a movimentos e destreza. Ele precisa ser forte o suficiente para carregar cargas pesadas, mas também precisa o bastante para manusear objetos delicados sem quebrá-los. Esse equilíbrio depende do design mecânico, especialmente das mãos e antebraços que Musk admitiu serem as partes mais difíceis de aperfeiçoar. Versões atuais como o Optimus 2 ainda têm limitações. Os movimentos dos dedos ainda não parecem totalmente naturais e a manipulação precisa ainda está em desenvolvimento. Então, para a geração 3, o verdadeiro desafio é provar que ela consegue atingir algo próximo à destreza humana em situações cotidianas. Ok, o próximo passo é o desafio da inteligência e da consciência ambiental. E é aqui que as coisas ficam realmente difíceis. O robô não pode simplesmente seguir instruções. Ele precisa entender o que está acontecendo ao seu redor. Isso significa reconhecer objetos, interpretar o contexto, antecipa o que as pessoas podem fazer em seguida e tomar decisões seguras rapidamente. Isso representa um grande avanço para a IA, especialmente em um ambiente doméstico, onde nada é perfeitamente organizado ou previsível. A Tesla tem algumas vantagens, graças ao seu trabalho com o piloto automático, mas a transição da navegação em estradas para a interação física com o mundo real representa um nível de complexidade completamente diferente. Acreditamos que a segurança e a confiabilidade são tão importantes quanto, se não mais. Elon Musk enfatizou que esses robôs precisam de controle rigoroso em nível de hardware, o que significa que a IA não pode simplesmente agir por conta própria sem limites. É necessário ter mecanismos de segurança robustos, monitoramento constante do sistema e a capacidade de lidar com erros de forma controlada e segura antes mesmo do Optimus chegar ao mercado. Ele precisa provar que pode funcionar por milhares ou até milhões de horas sem grandes problemas. Depois, há o desafio da fabricação. Construir um protótipo funcional é uma coisa, mas transformá-lo em um produto para o mercado de massa é uma história completamente diferente.
Para ser viável, ele precisa ser produzido a baixo custo com qualidade consistente e em larga escala. Musk já falou sobre produzir milhões de unidades por ano, mas isso exigiria que a Tesla reconstruísse essencialmente sua cadeia de suprimentos em torno de componentes altamente especializados, como atuadores, sensores, táteis e sistemas de acionamento. Isso mesmo. Uma única parte dessa cadeia de suprimentos, desacelerar isso, poderá atrasar a produção ou aumentar os custos, colocando todo o plano em risco. Por fim, há a questão de saber se as pessoas realmente aceitarão robôs como esses em suas vidas, e isso é mais importante do que parece. Mesmo que a tecnologia esteja pronta, permitir que um robô entre em casa é um passo psicológico enorme. As pessoas precisam confiar que é seguro, que é realmente útil e que é fácil de usar no dia a dia. Além disso, as preocupações com a perda de empregos, a privacidade ou até mesmo com a IA saindo do controle não vão desaparecer. Elas precisam ser abordadas por meio de um design inteligente e comunicação clara e as salvaguardas adequadas. Analisar a situação de forma mais ampla. O que Elon Musk está tentando fazer com o Optimus é incrivelmente ambicioso, mas não irrealista. A Tesla traz algumas vantagens significativas, desde uma forte integração vertical até a criação de experiências reais em grande escala, além de uma base sólida em inteligência artificial. Dito isso, ainda existe uma grande lacuna entre um protótipo funcional e algo que possa ser produzido em massa e vendido amplamente. Se a Tesla conseguir resolver os desafios relacionados à engenharia, segurança, fabricação e confiança pública, o Optimus poderá se tornar um dos produtos mais marcantes deste século. Mas se ao menos uma dessas peças não se encaixar o cronograma, poderá sofrer um grande atraso. De qualquer forma, Optimus representa um grande passo para tirar os robôs de ambientes controlados de laboratório e inseri-los no mundo real. É uma jogada arriscada, sem dúvida, mas também tem o potencial de remodelar completamente a forma como vivemos e trabalhamos. Por enquanto, esse futuro ainda está se moldando. Mas com a forma como a Tesla está combinando inteligência artificial avançada com sistemas de energia eficientes, o Optimus Gen 3 começa a parecer menos uma ideia ousada e mais algo que poderia realmente existir e operar ao nosso lado no dia a dia. Então, você acha que robôs como o Optimus Prime de terceira geração realmente farão parte do nosso dia a dia na próxima década? E o que é mais importante para você? Um preço mais baixo ou uma capacidade maior quando se trata de robôs como o Optimus? Deixe um comentário abaixo. Optimus Prime 3 ainda pode estar no horizonte, mas já está expandindo os limites do que os robôs podem fazer. Se estamos falando do produto mais subestimado e incompreendido da Tesla, com certeza é o Tesla Semi. As pessoas ainda cometem 3 erros principais ao avaliar o Tesla Semi. Primeiro, comparam o preço de compra inicial. Essa comparação é completamente equivocada. O preço divulgado do Semi é de R$290 mil para a versão de longo alcance, o que é muitas vezes mais caro do que o preço de um caminhão a diesel, que varia de R$150 mil a R$180 mil. No entanto, o custo total de propriedade do Semi é essencialmente 40 a 60 vezes menor do que o de um veículo a diesel após apenas 2 anos de operação, devido à economia de combustível e à manutenção praticamente nula. Em segundo lugar, eles se preocupam com a autonomia. Isso também é completamente falso, considerando que o Semi pode percorrer 800 km mesmo com uma carga total de mais de 31.750 km e pode carregar até 70% em apenas 30 minutos em um mega carregador, permitindo que um Semi percorra de 1.287 a quase 1.609 km por dia. Não é inferior e até superior a muitos veículos a diesel atuais. Em terceiro lugar, a infraestrutura não está pronta. O número de estações de carregamento para caminhões semi-reboque é limitado. O número de caminhões semi-reboque é insignificante.
Isso é verdade. Mas mudou se observarmos o que está acontecendo em Nevada. Você não acreditaria que eles realmente têm a maior linha de produção de caminhões da América do Norte com milhares de robôs na fábrica? A meta de produzir 50 mil caminhões Tesla Semi por ano é ambiciosa e inacreditável, mas a nova linha de produção é totalmente viável para essa ambição. Mesmo que não alcancem esse número, 20 mil ou até mesmo 10 mil por ano, ainda tornariam todo o mercado de caminhões a diesel obsoleto. Porque tudo será revelado agora. No mundo do transporte pesado, toda decisão se resume a uma única variável, o custo total de propriedade. As empresas de transporte rodoviário não compram veículos pela aparência, mas sim pelo lucro por quilômetro rodado. Há duas verdades inegáveis. Os caminhões elétricos geralmente custam o dobro dos caminhões a diesel. Inicialmente, mas a eletricidade é consistentemente mais barata que o diesel, especialmente durante períodos de instabilidade geopolítica, quando os preços do diesel tendem a subir drasticamente. Vamos deixar de lado o preço de compra por um momento, já que esse é um fator de curto prazo, e nos concentrar nos benefícios a longo prazo. Ninguém compra um caminhão para usar por apenas algumas semanas ou meses. Espera-se que esses veículos operem por décadas e percorram centenas de milhares de quilômetros. De acordo com o último relatório do Instituto Americano de Pesquisa em Transportes ATERI, o custo operacional total de um caminhão a diesel tradicional é de aproximadamente US$ por milha. Isso inclui $1 para salários e benefícios do motorista de $0, a $0 para combustível $0, para prestações do caminhão, a $0 para manutenção e a $0 para seguro, como você pode observar. Além da remuneração do motorista, o combustível é uma das maiores despesas, geralmente em torno de $0 a zeros por milha. Esse preço flutua bastante de acordo com os preços globais do petróleo. As tensões geopolíticas em curso, como as relações entre os Etiópia e o Irã e os conflitos no Oriente Médio, elevaram os preços do diesel a patamares recordes em vários anos. A média nacional atual nos EUA gira em torno de $5 a $5 por galão. Enquanto isso, na Califórnia, os preços atingiram níveis recordes, ultrapassando $7 a $7 por galão. É exatamente por isso que muitas grandes empresas de transporte rodoviário estão considerando seriamente a transição para caminhões elétricos como o Tesla Semi, com consumo real de energia de cerca de 1 a 1 kWh por milha, dependendo da carga e das condições de direção. E, considerando que os preços médios da eletricidade industrial nos Brasil giram em torno de $0 a $0 por quilowatt-hora, o custo de energia do Semi equivale a $0 por milha. Isso é significativamente menor do que o custo do diesel nos preços elevados atuais. Para empresas que operam milhares de caminhões como o Walmart ou a PepsiCo, essa não é uma diferença pequena. Ela se traduz em centenas de milhões de dólares entrando diretamente no lucro líquido. Isso torna os concorrentes a diesel financeiramente obsoletos desde o momento em que o motor é ligado. Em segundo lugar, a indústria de caminhões é obcecada pela extrema simplicidade de manutenção. Um motor a diesel é um labirinto de pontos de falha. Turbocompressores, transmissões de 12 velocidades, sistemas de emissão complexos, velas de ignição, filtros de óleo. A lista continua. Cada vez que um caminhão a diesel fica parado na oficina, a empresa não apenas paga pelos reparos, como também perde receita com o tempo de inatividade. O Tesla Semi elimina a maioria dessas preocupações por completo. Ele não tem transmissão de múltiplas velocidades, não tem sistema de escapamento e, o mais importante, utiliza frenagem regenerativa. Em um caminhão a diesel transportar 36 toneladas em uma descida exerce uma enorme pressão sobre as pastilhas de freio,
Com o Semi, o motor elétrico desacelera o veículo enquanto recarrega a bateria, o que significa que o desgaste dos freios é mínimo. Dados de frotas piloto mostram que os custos de manutenção de rotina do Semi são cerca de 50% menores do que os de caminhões a diesel, quando seu veículo está operacional 95% do ano. Em vez de 80%, você obtém uma vantagem competitiva decisiva. Outra grande barreira para caminhões elétricos no passado era o tempo de carregamento. A Tesla resolveu isso de forma muito prática com seu sistema de mega carregador de 1 megawatt. As regulamentações dos DOSTIWA exigem que os motoristas façam uma pausa de 30 minutos a cada 8 horas de direção. O Tesla Semi pode recarregar até 70% de sua bateria nesse mesmo intervalo de 30 minutos. Isso significa que a autonomia não é mais uma limitação real. O caminhão opera enquanto o motorista trabalha e carrega, enquanto ele descansa conforme exigido por lei, sem tempo perdido. Além disso, o torque instantâneo dos motores elétricos permite que o Semi mantenha velocidades de 105 km a 65 mph ao subir ladeiras, enquanto caminhões a diesel podem reduzir a velocidade para cerca de 55 km a 35 mph nas mesmas condições. O resultado: entregas mais rápidas, menos fadiga para os motoristas e mais viagens realizadas por ano. Não é por acaso que os caminhões elétricos estão sendo cada vez mais priorizados para incentivos governamentais. Com o aumento rápido dos pedidos do Tesla Semi, as empresas de transporte rodoviário estão ansiosas para adquiri-lo, pois fundamentalmente trata-se de um veículo preparado para o futuro. Possuir um Tesla Semi não se resume apenas a resolver a questão dos custos atuais. Trata-se de adquirir uma apólice de seguro que garanta a continuidade das operações pelos próximos 10 a 15 anos. O que é especialmente interessante é que, após incentivos, como o programa VP da Califórnia, o preço efetivo pode cair para cerca de 170 mil a 180 mil. Nesse ponto, a diferença em comparação com um caminhão a diesel diminui para aproximadamente os 30 mil. Com uma economia de combustível de cerca de $5.000 por mês, uma empresa pode recuperar essa diferença em apenas 6 meses. Certo, é por isso que todas as empresas de transporte querem o Tesla Semi em suas frotas. O Tesla Semi não é o único caminhão elétrico disponível, mas atualmente é o melhor. O mercado oferece muitos outros caminhões elétricos como o Freightliner e Cascadia, o Volvo VNR Electric, além de modelos da Kenworth e da Peterbilt. Todos são caminhões elétricos sólidos que podem competir com o Tesla Semi. Alguns deles até têm designs mais atraentes. Então, o que faz do Tesla Semi a escolha número 1? O segredo não está na sua aparência elegante. Está sob a carroceria de material composto, onde a Tesla redefiniu completamente a forma como um caminhão pesado é construído, em vez de tentar eletrificar um chassi a diesel antigo. Como seus concorrentes, a Tesla construiu o Semi em torno de duas plataformas principais: as células de bateria 4681, arquitetura de baixa tensão de 48 volts. Primeiro vamos falar sobre o componente mais pesado, porém mais crítico, dessa máquina. Este é o conjunto de baterias do Semi. É o maior conjunto de baterias baseado em 4680 que já vimos. Até 2026, a Tesla terá dominado completamente o processo de fabricação de cátodos secos para as células 4680, aumentando significativamente a densidade de energia e reduzindo os custos de produção a níveis recordes. Com base em uma taxa de consumo de energia de cerca de 1 kW por milha, Tesla Semi de longo alcance 500 milhas transportaria uma enorme bateria com capacidade entre 850 e 900 kg. Com uma tecnologia de baterias mais antiga, um conjunto desse tamanho seria tão pesado que praticamente eliminaria a capacidade de carga útil do caminhão. A mudança para células de bateria
4.680, juntamente com uma série de pequenos ajustes, permitiu a Tesla reduzir em até 450 km dB a nova versão em comparação com os primeiros protótipos. No setor de transporte de cargas, esses 450 km não são insignificantes. São significativos porque se traduzem diretamente em capacidade de carga útil adicional, o que pode gerar milhares de dólares em receita extra a cada ano. Mais importante ainda, essa estrutura de células de bateria foi projetada para suportar carregamento contínuo em nível de megawatt, sem degradação rápida, visando uma vida útil de até 1 milhão de quilômetros, 1 milhão de milhas. Isso significa que quando um caminhão a diesel estiver passando por sua segunda revisão do motor, a bateria do Tesla Semi ainda poderá estar funcionando perfeitamente, com mais de 80% da capacidade. Já a Freightliner ou a Volvo precisam adquirir baterias de fornecedores terceirizados como LG-SK ou CATL, comprar chips de outro fornecedor e obter o software de um terceiro. Cada elo dessa cadeia fica com uma parte do lucro e introduz riscos na cadeia de suprimentos. A Tesla adota uma abordagem diferente. Na Gigafactory, Nevada, 4.680 células de bateria são produzidas bem ao lado da linha de montagem do Semi. Os chips de processamento de IA, ou software, do sistema de gerenciamento de baterias e até mesmo os motores elétricos com revestimento de carbono, que permitem ao caminhão atingir uma potência de até 800 kW, mais de 1.000 cavalos, são todos projetados e fabricados internamente pela Tesla. Esse nível de integração vertical permite à Tesla otimizar a eficiência até o último watt de energia. É por isso que o caminhão consegue um consumo de cerca de 1 kg por milha e, em alguns testes práticos, resultados ainda melhores. Por exemplo, a ArcBest testou o caminhão por 4.494 milhas, 7.235 km, com uma média de 321 milhas, 517 km por dia, e registrou eficiência de apenas 1 km por milha. Enquanto isso, a Moen Transport, uma empresa de logística especializada em transporte de cargas transfronteiriças entre os Iowa e o México, realizou um teste prático em larga escala em março deste ano e registrou um impressionante consumo médio de energia de apenas 1 kW por milha. Esses resultados são dignos de nota, pois superam a meta oficial da Tesla de 1 kW por milha para o Semi. Eles são ainda mais impressionantes quando consideramos que muitos caminhões elétricos concorrentes ainda lutam para atingir um consumo de cerca de 2 kW por milha ou mais. O segundo pilar, muitas vezes negligenciado, mas um grande salto de engenharia, é a arquitetura de baixa tensão de 48 pi. Por mais de 70 anos, a indústria de caminhões dependeu de sistemas elétricos de 12 ou 24, que exigem chicotes de fios grossos, pesados e ineficientes para fornecer energia aos componentes auxiliares. Em 2026, o Tesla Semi abandonou completamente esse sistema legado em favor de uma arquitetura totalmente de 48 V. O resultado é uma redução significativa no peso e na complexidade da fiação, permitindo também à Tesla implementar um sistema de direção totalmente elétrico em vez de um hidráulico. Este sistema de direção elétrica não só é mais preciso e imune a vazamentos de fluido, como também é muito mais eficiente em termos de energia. Além disso, prepara o terreno para a Tesla integrar uma densa rede de sensores para a condução totalmente autônoma, sem sobrecarregar o sistema elétrico do veículo. Por fim, não se pode ignorar a durabilidade do conjunto motor-propulsor.
O Tesla Semi utiliza 3 motores independentes nos 2 eixos traseiros. Um motor funciona continuamente com eficiência ideal quando o veículo está em velocidade de cruzeiro na estrada, enquanto os outros 2 são acionados automaticamente quando é necessária potência extra para aceleração ou subida. Este projeto não só oferece um desempenho impressionante, permitindo que um caminhão totalmente carregado acelere de 0 a 96 km/h em apenas 20 segundos, como também proporciona redundância integrada. Se um motor falhar, o caminhão ainda pode continuar até um posto de serviço usando os 2 restantes. Como caminhão a diesel, se o motor ou a transmissão falharem, o veículo essencialmente se peso morto parado na estrada. Essa combinação, a alta densidade de energia das baterias 4680, a arquitetura simplificada de 48 volts e a completa integração vertical da tecnologia que transforma o Tesla Semi em uma verdadeira máquina poderosa sem rivais à altura. Não é apenas mais durável e mais potente, mas também mais inteligente do que qualquer caminhão já produzido. Agora vamos abordar um paradoxo que muitos céticos costumam levantar sobre a Tesla, a infraestrutura de carregamento do Semi. Na realidade, a implantação limitada das estações Megacharger não foi uma fraqueza, mas sim uma estratégia altamente prática para lidar com derramamentos de petróleo. Quando se fala em barreiras para caminhões elétricos de grande porte, costuma-se dizer: a Tesla está exagerando, mas as estações Megacharger podem ser contadas nos dedos de uma mão. Isso não está totalmente errado, mas ignora o panorama geral da sincronização. A Tesla entende uma regra fundamental da economia: construir milhares de estações de carregamento em escala de megawatts, quando apenas algumas dezenas de protótipos do Semi estão em circulação, seria um enorme desperdício de capital. No entanto, com a chegada de 2026 e a crescente produção em massa da chamada fábrica do Giga Semi em Reno, Nevada, rumo a 50 mil caminhões por ano, esse gargalo se torna rapidamente irrelevante. Antes de 2026, a Tesla focava em uma abordagem de recarga em depósitos. Eles fizeram parcerias diretas com grandes clientes como a PepsiCo e o Walmart para instalar estações de carregamento em seus próprios centros de distribuição. Essa foi uma jogada inteligente. A Tesla não precisava de cobertura nacional imediatamente, mas isso garantiu que o Semi pudesse operar 24 horas por dia, 7 dias por semana em rotas fixas. Mas, quando a produção atingir dezenas de milhares de unidades, a demanda por transporte de longa distância aumentará consideravelmente. É nesse momento que a Tesla passa para a segunda fase, firmando parcerias com grandes operadoras de postos de parada para caminhoneiros como a Pilot Travel Centers. Os planos para implantar 66 estações Megacharger em 15 estados até o início de 2027 mostram que a infraestrutura está se expandindo exatamente no momento certo para exportar a crescente frota. De fato, no início de março, a Tesla anunciou a conclusão e inauguração de sua primeira estação Megacharger pública para o Tesla Semi em Ontário, Califórnia, marcando um marco importante nessa estratégia de implementação. Esta é apenas uma das 66 estações Megacharger que a Tesla planeja construir nos Estados Unidos para dar suporte à crescente frota de caminhões semi-reboque produzidos em sua fábrica em Nevada. Esses Megachargers podem fornecer até 1 MW de potência, permitindo que um Tesla Semi recarregue até 60% de sua bateria em apenas 30 minutos. Tesla escolheu Ontário como local para esta estação Megacharger, devido à sua localização estratégica em um dos corredores de transporte de carga mais movimentados do mundo, bem na junção das rodovias interestaduais 10 e 15 perto de Los Angeles. Isso a torna um elo crucial na ampla rede logística. Até o momento, o software de direção autônoma completa da Tesla para o Semi apresentou avanços significativos.
Milhões de quilômetros de dados do mundo real foram coletados de operadores de frotas como a PepsiCo, como o Podenver. Foram integradas câmeras adicionais ao redor dos espelhos e em ambos os lados do SEMI para aprimorar ainda mais suas capacidades de direção autônoma, mesmo sem atingir a autonomia total. Sem motorista, a condução totalmente autônoma do SEMI pode funcionar em um nível de autonomia supervisionada. Isso significa que o motorista só precisa permanecer na cabine para monitorar o sistema, enquanto o caminhão realiza a maior parte da condução. Com essa capacidade, a fadiga do motorista poderia ser reduzida em cerca de 30%. Os acidentes poderiam diminuir e a eficiência na manutenção da faixa melhoraria significativamente. Não é exagero dizer que a implementação do FSD Full Self-Driving no SEMI pode remodelar fundamentalmente as margens de lucro em todo o setor de logística. É por isso que o SEMI representa o verdadeiro fim da linha para os caminhões a diesel. Não acontecerá da noite para o dia, mas a mudança é inevitável. As vantagens econômicas expressivas, ou hardware superior, a infraestrutura inteligente de megachargers e o potencial de autonomia praticamente ilimitado, posicionamos Tesla Semi como um verdadeiro disruptor. Caminhões a diesel, barulhentos e poluentes serão gradualmente eliminados. Isso conclui o episódio de hoje. O que você acha do Tesla Semi e suas vantagens em comparação com os caminhões a diesel? Deixe um comentário abaixo. Obrigado por assistir e até a próxima.